Então, bem-vindo todos ao nosso curso de programação. Meu nome é Luiz Maia, sou desenvolvedor, né? Sou da área de engenharia de software, né? Área na qual eu tenho educação superior. E eu proponho para a gente, galera, um curso em que a gente aprenda a programar para efetivamente trabalhar para empresas, trabalhar também como freelancer ou trabalhar em empreendimento próprio, né? Que é quando você constrói o seu software para que ele seja comercializado como um produto, né? Ou como um serviço, né? Então, quando nesse último caso, que é o modelo mais interessante, você produz o software, né? E você vende para múltiplas pessoas que estão interessadas, né? Então você já foca em um certo nicho de atividade humana, né? Então, galera, a proposta aqui é a gente aprender programação direito, né? Porque encontrar resolvedores de bug é fácil. Encontrar resolvedores de problemas é um pouco mais difícil, né? Então, existe uma escassez no mercado de pessoas analíticas e criativas que proponham soluções simples para a resolução de problemas complexos, né? Então, essa demanda é alta, né? E com a vinda da inteligência artificial, né? Novas possibilidades de criação de valor são possíveis, né? Então mais investimentos estão sendo feitos em tecnologia, né? Então esse tipo de profissional criativo, analítico, proativo, né? Que busca sanar suas dúvidas com cursos, livros, comunidades, esse profissional proativo, né? Que efetivamente resolve o problema, ele é muito valorizado. Então a gente fala aí em salários iniciais para um desenvolvedor júnior na faixa de R$ 5.000, né? Às vezes um pouco menos, como 4.500, enfim. A gente vai focar aqui a ter uma visão holística do problema, né? Então você tem de um lado a programação, a tecnologia, e você tem do outro lado os negócios, né? A tecnologia, assim, eles um dependem um do outro, né? Então, os negócios, eles criam as demandas que a gente resolve com a tecnologia. Quando se fala em resolver um problema real de uma empresa, de um indivíduo ou seu, né, a gente perpassa diferentes visões. Tem a visão do cientista da computação, que é aquele cara que faz os algoritmos mais rápidos, né, que ele cria as sequências de passo a passo de resolução de um problema de forma mais efetiva. Tem os desenvolvedores de código, né, que estruturam a solução, né, em uma linguagem de programação, que a gente vai ver aqui no curso, né? No caso, a gente vai ver o Python, né? A gente está buscando maximizar o valor adquirido, né, durante essa aprendizagem, durante o curso, né? Para que você efetivamente se beneficie o máximo possível. Então, você tem aí desenvolvedores falando no Vale do Silício que o Python é uma ferramenta que, embora não seja a linguagem de programação mais rápida, quando se olha para o lado da facilidade e do adiantamento dos projetos que são feitos de forma mais rápida com Python, então se torna muito interessante. Então vou entregar o máximo de valor possível aqui nesse curso de apenas 10 horas, né? Eu quero que vocês saiam daqui aptos para trabalhar e com uma visão geral sobre programação e engenharia de software. A gente tem os analistas do negócio que, vejam só, todos esses profissionais que eu estou falando aqui, o cientista da computação, o desenvolvedor, o analista de negócio, que é o cara que entende as regras de negócio, ou seja, como é que a empresa do seu cliente ou do seu negócio, certo? Ou da empresa onde você trabalha, como é que as coisas funcionam, né? O que tem que ser entregue um relatório tal hora, os colaboradores recebem férias a cada tantos meses, né? Como é que são as regras de processamento de pagamento dos salários, como é que funcionam os bancos de horas. Essas regras não são o desenvolvedor que cria, né? São regras de negócio, né? Então o desenvolvedor meramente tenta compreendê-las, né?
e as desenvolve, as implementa no programa. E tem os gerentes, que são essenciais nos projetos em que tem mais de uma pessoa trabalhando, né? Então, a partir de 3 pessoas, né, ter uma boa gerência se torna um fator de não só de adiantamento da produção da solução, mas se torna uma necessidade, porque as atividades que estão sendo feitas pelo back-end, pelo front-end, pelo cara das comunicações, né, pelo cara do design, pelo o dono do produto, elas têm que ser coordenadas para efetivamente cumprir o objetivo que é a entrega do software em funcionamento, né, apto a ser mantido de forma adequada. Todo software tem uma etapa de manutenção, então vocês vão ver que quando vocês produzirem um software para o cliente de vocês, vocês têm que dar manutenção continuamente, acaba se tornando uma fonte econômica interessante, né? Então, tem que ser entregue um software que seja fácil de manter, que não só você possa manter, mas que outro desenvolvedor possa ver esse software e dar manutenção nele, né? Então, esse gerente, ele trabalha com pessoas e ele trabalha com o produto em si. O engenheiro de software, ele tem uma visão holística, né? Então, eu quero que vocês tenham uma visão holística de todo o processo de produção. Então, o software engineer, ele tem que ter essa visão do todo. Ele produz soluções completas, certo? Não é para um cliente, né? Um cliente é diferente de todos os stakeholders. Então, ele tem que oferecer a melhor solução para todos os stakeholders. O que são os stakeholders? São as pessoas que são impactadas pela solução que você está criando. E acredite, a solução criada por um programador, por um desenvolvedor, por um bom engenheiro de software, geralmente impacta centenas ou milhares de pessoas. Porque esse tipo de tecnologia é utilizado para massificar processamentos de informações, né? Então, vocês são muito bem remunerados, né? Tendo aí desenvolvedores começando a ganhar início de carreira R$4.500, R$5.000, porque esse produto, esse valor que é criado, ele impacta centenas, milhares, né? Dezenas de milhares de pessoas. Você não vai processar um pagamento de salário, você vai processar 10 mil, 5 mil, porque efetivamente os clientes que podem pagar por esse tipo de produto, eles trabalham com um volume de informações muito altos, que não pode ser processado manualmente e por esse motivo é feito pela máquina, né? De forma que seja agilizado, né? E a empresa, né? Seja a empresa você, né? O você SA, seja uma outra pessoa, ela possa alocar os recursos dela, tempo, dinheiro, para outras coisas que são mais prioritárias. Então, o engenheiro de software, ele tem que saber programação, ele tem que saber implementar o código, ele tem que ter noção de estruturas de dados ou como guardar temporariamente, né, os dados com que ele está trabalhando de forma organizada, de forma intuitiva. Ele tem que entender sobre como modelar um banco de dados, né, como fazer um diagrama de entidade de relacionamento, como implementar um banco de dados com SQLite 3, etc. Ele tem que entender de requisitos, ele tem que saber conversar com o cliente, né, ter o domínio de uma ferramenta como um simples formulário para agilizar, né, o processo de levantamento, de compreensão da demanda do cliente, que são justamente os requisitos, tá? Então, eu ressalto, o requisito é o que o cliente precisa, tá? Então, você vai ver que o cliente, ele chega para você sem saber o que ele quer e você praticamente faz o trabalho de um analista de negócio, tá? Você define para o cliente como é que o negócio dele funciona. Ele não sabe como é que funciona o negócio dele. Então, você levanta os processos para o cliente. Você diz, ó, os seus processos são assim, vai ser implementado no software assado, né? Então, você tem que compreender processos para duas finalidades. Uma para entender os processos da empresa, do seu cliente, ou da sua empresa. A outra é para você gerenciar o projeto que você está trabalhando, né? Então, tem que ter umas regras de comunicação, por exemplo, quando o desenvolvedor implementa uma função
quando é que vai ser feito o teste unitário, como é que os erros serão reportados, qual o prazo para a implementação da correção do bug, né? Então, quando se trabalha com 3 ou mais pessoas, é essencial que existem regras de como o processo de produção do software é conduzido, né? Então, dentre outras coisas, o cliente quer garantia da qualidade, que é o Quality Assurance. Então, o cliente quer um software que não quebra, né? Ou que se quebra eventualmente, que é rapidamente consertado, né? Ele quer garantias. O cliente, quando pedir um software para você, ele vai pedir um período de garantia. Você tem que dar 90 dias de acordo com a lei, né? Você pode oferecer um serviço premium e dar um prazo maior, né? Você tem que validar o seu software. Então, convide alguém aqui do curso para trabalhar com você para corrigir o seu programa, tá? Não faça tudo sozinho, peça ajuda, tá? O engenheiro de software, ele negocia, né? Então, o engenheiro de software, ele faz uma estimativa do prazo, né? Então, ele faz uma estimativa do prazo, você faz o orçamento. O mais difícil é o prazo, né? Porque se você souber o prazo, é só multiplicar pelo valor da sua hora, né? Se você é desenvolvedor, eu recomendo que você cobre no mínimo R$80 pela sua hora, tá? Então, como arquitetar um sistema, né? Então, como é que é o sistema de uma perspectiva de alto nível, ou seja, como é o sistema visto de cima, né? Como é que uma pessoa que tem conhecimentos até rasos, né, que não é você vai ter um conhecimento aprofundado, como é que uma pessoa que tem um conhecimento mais raso de programação vai conseguir visualizar o projeto do sistema, né? Ele vai ver a arquitetura, né, que é um modelo geral, né, onde é que está o banco de dados, ele está conectado com quais mecanismos de processamento de dados, né? Então tem um conjunto de classes que fazem isso, tem um conjunto de classes que fazem processamento de planilha, tem um conjunto de classes que faz processamento de comunicações web via HTTP, né? Tem um conjunto de dados que faz conjunto de classes que faz o streaming em tempo real de algum buffer, algo nesse sentido, um vídeo, né? Uma música, se for uma aplicação para rádio, para podcast. Então, assim, eu ressalto que são importantes, são essenciais os conhecimentos de engenharia de software e domínio holístico do problema. E então eu tenho isso de cima, certo? Então eu tenho de cima a engenharia de software e ao mesmo tempo eu tenho de baixo a programação. Então eu tenho uma visão de alto nível e tenho uma visão de baixo nível. Na computação, alto nível significa abstração, então é uma visão geral. Baixo nível é uma visão detalhada, né? É uma visão do passo a passo, dos algoritmos, né? Efetivamente do código e da matemática por trás da solução, né? Ou da solução que está sendo criada. Então, tudo começou pelo código, tudo começou pelo assembly, né? Programação em assembly, programação em código binário. Então, os programas que eram inicialmente criados, né, com os primeiros computadores, eram programas pequenos. Com o aumento da complexidade dos programas, começaram a surgir demandas maiores que exigiam um grau de organização maior, começava a dar problema. Então, no ano 2000 teve a crise do software, né? Os desenvolvedores de programa, eles não estavam mais conseguindo entregar grandes projetos em funcionamento, então tinha que refazer várias vezes o projeto, né? Às vezes começava, ficava muito difícil de terminar, porque a complexidade vai aumentando, então começava tudo de novo, né? E aí surge metodologias de desenvolvimento de sistemas, como o Scrum, né, para gerência de projeto, o Extreme Programming, né, programação em par, etc. E a gente vai ver essas metodologias e a gente sempre vai ver a programação, né? Então, eu começo para vocês falando sobre operações e a gente vai usar o Python, tá? Eu começo pensando em expressões. Tudo que você
Na programação, toda expressão tem um valor. E você sempre trabalha com o valor final da expressão. O Python oferece, por exemplo, 15 dividido por 4, para o Python é 3,75, tá? Então, ele sempre que tiver uma expressão, ele calcula e só depois ele usa a expressão. Então, de certo modo, não é tão diferente do que a gente está acostumado na matemática, né? Pode-se dizer que é praticamente a mesma coisa. O que é a divisão inteira, né? Que eu vou colocar aqui, tá aí na tela, né? É esse 5/4, né? 5 dividido por 4, só que com uma barra dupla. O resultado é o tanto que dá para dividir para cada um, sem você dar uma parte fracionária, tá? Então, se eu tenho 15 moedas e eu dividido por 4 pessoas, cada pessoa recebe 3, né? E sobram 2. Não, sobram 3, né? Então, isso aqui tem que dar 3, tá? Então, isso aí é a divisão inteira. Se fossem 16, né? Eu consigo dividir 16 para 4 pessoas. Todo mundo recebe 4, não sobra nada. Isso aqui vai ser 4, tá? E aí tem uma expressão que eu não vou explicar na ordem, mas vocês olharem aqui, ó, tá? O que é esse 12 mod 5, né? Aí é o mod, porcentagem é o mod. O que é 12 mod 5? É o resto da divisão de 12 por 5. Eu acho que o resto da divisão de 12 por 5 é 2. Porque se você tiver 10 moedas e você dividir para 5 pessoas, cada um recebe 2, certo? E sobram 2, tá? Então acho que, vamos ver aqui. 15 mod 5, né? Ah, não é 15, é 12, tá? 12 mod 5. Então aí, 2, né? Então, isso aí é o mod. Deixa eu dar um exemplo melhor, porque vai ajudar vocês a distinguir uma coisa. Quanto é 13 mod 5, né? Então, 13 mod 5, eu consigo dar 2 moedas para cada uma das 3 pessoas. Todo mundo recebe o mesmo tanto, né? E sobra 3. Então, 13 mod 5 tem que ser 3. E 13 divisão inteira por 5, tá? Tem que ser 2, tá? Vamos, na edição você tira aí, tá? Esse erro. Então, assim, o que é a expressão 2? Esse aqui é o 2 elevado a 4, tá? Então, isso aqui tem que dar 16. Esse aqui é o símbolo de elevado, né? Então, vamos botar aqui, ó, 2 elevado a 4 é 16. Então, o Python ele enxerga isso como 16, né? Só para fazer uma distinção, se você colocar print, né, no seu código, print 2 elevado a 4, não vai aparecer 2 elevado a 4, vai aparecer 16. Ele calcula, depois usa, né? É isso que eu queria dizer no início. Então, o que é o 3 maior ou igual a 3? Quando você fala 3 maior ou igual a 3, vem duas possibilidades, ou isso é mentira ou é verdade, né? Então, se for verdade, né, no caso aqui, deixa eu ver, 3 maior ou igual a 3, é verdade. Porque o 3 ele é maior ou igual, né, a 3. Então, isso é verdade. Vai ser o valor true, tá? No Python, os valores lógicos, né, são verdade e falso, escritos dessa forma em inglês e com letra maiúscula, tá? Aí tem umas operações lógicas, tá? Que são muito úteis, que são o ou, o e, né? Ou e, o não, certo? E tem outras, não estou lembrando agora. Então, por exemplo, not false, não falso, é verdade, né?
E verdade, verdade, se você conta uma verdade e outra verdade, você está falando a verdade. Né? Então, true e true, vou botar aqui embaixo, tá, galera? True e true é true, tá? Agora, pessoal, depois a gente bota no idle, tá? E se eu falar uma verdade ou uma mentira? Eu tô falando a verdade? Se eu chegar pra você e eu falar true e false, né? Eu chego pra ti, eu falo uma verdade e falo uma mentira. Né? A conversa que eu tive contigo foi verdadeira ou foi falsa? Foi uma conversa falsa. Você não falou a verdade inteiramente. Então, para ser verdade, tem que ser verdade inteiramente. Se você conta uma história para alguém e uma parte é falsa, a história é falsa. Ó, vamos colocar aqui, ó. True and false vai dar false, tá? E aí, o que é o ou, tá? Então, o que é o ou lógico? Isso aqui foi o e lógico, né? O ou lógico é o seguinte, ele é pouco exigente, né? Então, se alguma coisa for verdade, pro lógico é verdade, tá? Então ele quer receber o mínimo, tá? Ele só não é verdade se ele não receber nenhum mínimo, né? Se for tudo falso, aí ele... Se for tudo falso, aí é falso, tá? Com o ou lógico. Mas se tiver um que é verdade, aí é verdade. Se tiver um é suficiente. Pode ser todos, mas um já é suficiente. Então, true or false. True or false é true, né? Vamos botar aqui no idle, né? Então, true or false, true, tá? E o que é o not é o não, tá? Então, não tem... É o contrário do que você bota depois. Então, não verdade não verdade, né? O contrário da verdade é o falso, o contrário do falso é verdade. Então, eu escrevi uma coisa enquanto falava outra, né? Mas não foi nada errado aqui, não. Então, vamos lá. Não verdade é falso. E não falso é verdade. Tudo que não é falso é verdade, tudo que não é verdade é falso. Né? Então, futuramente a gente vai ver o is, né, que é bastante útil. O is not, tá? E esses aqui são mais complexos se você é um cara que entende essas operações com bitwise e você é um cara diferente. Você resolve problemas que outras pessoas não conseguem resolver. Por exemplo, guardar, deixa eu pensar aqui, 64 números dentro de um inteiro. A pessoa que domina bitwise, que é manipulação de bits, ela consegue fazer isso, né? E consegue fazer cálculos super rápidos. Tá? Então, galera, a gente vai trabalhar com tipos de dados aqui, tá? Tem a string, né? O que é string? str. São frases, é texto, tá? Texto. O float é ponto flutuante, né? É número com vírgula, tipo 5.3, tá? O complexo você vai usar pouco, é a galera da elétrica que usa, né? Que é tipo 1 mais i, isso vem lá do ensino médio, tá, galera? Não está no escopo do curso, né? Então é um número imaginário isso aqui. Não se preocupe com isso, você provavelmente não vai usar número complexo. Esse tipo de ensino é lá no ensino médio, não é do nosso trabalho aqui da computação, tá? Mas se você precisasse, está aí, né? Você conseguiria fazer cálculos com esses números usando Python, né? Tem a lista, que é escrita dessa forma, ó. Você abre um colchete, aí bota, sei lá, um texto, tá? Por exemplo, oi, entre aspas, é uma string, é um texto, né? Então abre o colchete, bota o texto, entre aspas,
Aí quando você bota a vírgula, você vê outra, né? Quando você bota a vírgula, você já pode colocar outro elemento. Inclusive no Python pode fazer uma mistureba. Eu posso colocar o valor falso, né? Dentro da minha lista. Então eu tenho a palavra oi, eu tenho o valor falso e eu tenho o número 3 dentro da minha lista, tá? O que é importante a gente saber sobre isso aqui? Opa! A lista tem 3 posições, essa lista aqui, tá? Na computação, como a gente quer economizar recursos, a gente começa do número 0, né? Então, deixa eu mudar a cor aqui. Acho que é aqui. Então, ó, a gente diz que aqui é a posição 0, aqui é a posição 1 e aqui é a posição 2, tá? Certo? E a gente pode atribuir essa lista, né? Guardar essa lista dentro de uma caixinha, né? O que são essas caixinhas? São as variáveis, né? Então, eu vou colocar aqui no idle, né? Mais uma vez. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Como é que eu crio caixinhas para guardar valores, que são as variáveis? Eu só coloco o nome que eu quero da variável, por exemplo, var, tá? E aí eu atribuo um valor a ela, eu guardo alguma coisa dentro dela. No caso aqui eu vou guardar um texto, hello world, tá? A gente vai usar essa variável depois. Dou enter, então eu já criei uma variável, ela é uma caixinha na memória, e eu guardei um valor dentro dela, eu guardei um texto, que a gente sabe que o texto é string, tá? Então, seria interessante se eu tivesse escrito isso aqui mais para a direita, que eu ia mostrar para vocês que eu posso criar uma variável chamada lista, tá? Eu não vou escrever no formato de organização de código, tá? Mas eu posso criar uma variável lista, tá? Aqui, ó, lista. E pegar esse valor, essa lista aqui, ó, e guardar dentro da variável lista, tá? Cuidado, não criem, galera, uma variável chamada list em inglês, tá? É esse aqui, ó. Não pode, tá? Isso aí é um tipo de dado. Você não pode criar variáveis com esse nome, tá? Então tem a lista, tem os dicionários que são úteis, tá? A gente vai ver como é que é a estrutura do dicionário, como criar, como utilizar. E tem os conjuntos, tá? Que são úteis para trabalhar com dados em que você não se importa com a repetição de elementos, né? Você só quer saber apenas um exemplar de cada coisa. E o tipo bool, também chamado de tipo booleano, são os valores lógicos, né? Falso e verdade, tá? Então, como é que a gente olha o tipo de uma coisa? É só usar a função type, né? Então você usa a função type, abre parênteses e bota alguma coisa dentro dela. Por exemplo, qual é o tipo do valor falso, né? False. É booleano, tá? Então, o tipo de false é booleano. Ó, classe bool, né? Então, a gente vai ver mais na frente o que são as classes, tá? Que em certa perspectiva são maneiras de implementar algumas estruturas, né? Mais pra frente a gente vai ver isso. Então vamos começar aqui, tá? Como eu falei pra vocês, né, anteriormente, eu guardei dentro de uma caixinha, né, uma palavra. Foi uma palavra? Foi a caixinha lista, né? Eu guardei uma lista dentro da caixinha, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai lá no nosso IDE, né, que é onde você escreve o seu código. Você escreve em qualquer linha o nome de uma variável, por exemplo, aqui é a palavra primeira, tá? E passei para ela, isso aqui é uma atribuição, esse igual, tá? É uma atribuição. Eu atribuí a essa caixinha, o valor dela é hello world.
Tá faltando um D aqui, isso me preocupa devido a uma certa superstição que tem na computação, tá? Então, eu guardei Hello World. Então, se eu usar a função print, né, que imprime na tela o que você passar para ela, né, que você passar para essa função, se você colocar print primeiro, não vai aparecer a palavra primeira, vai aparecer a palavra Hello World, tá? Então, print primeiro, vai aparecer Hello World. Se eu atribuir depois a palavra Olá Mundo, né? Esse texto, lembrando que texto é string. Se eu atribuir a string Olá Mundo para a variável primeira e printar, então essa variável ela mudou de valor, está guardando outra coisa. E quando eu printar aqui, ó, ela vai aparecer, Olá Mundo, não vai aparecer mais Hello World, tá? Então, uma coisa, nome de variável, se for com o texto caixa alto ou baixo, né, maiúsculo, minúsculo, faz diferença, tá? Então, assim, se eu a varzinho, né, eu atribuo 1, a varzão eu atribuo 2, aí, se eu digitar, vamos colocar no IDEA que fica mais legal, tá? Então, vamos lá. Então, varzinho é igual a 1 e varzão é igual a 2. Aí eu vou utilizar a operação, galera, igual, igual, tá? Igual, igual é uma pergunta. É igual? É essa pergunta, tá? Igual, igual é a pergunta. É igual, tá? Então, o var pequeno é igual ao var grande? Bom, não. Não é, né? O var pequeno é 1, o var grande é 2. Então, tem que aparecer o quê? Pensa aí. Bom, tem que aparecer false, né? Então, tá aí. Aí, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei esse varzinho, igual a varzão, que é uma pergunta. A gente sabe que ele é false, atribuir ao é igual, né? Então, é igual, qual é o valor de é igual, galera? É false, tá? Então, a variável é igual, ela tem um valor false. Então, a gente vai ver alguns artifícios, né, do Python, né? Você pode, por exemplo, criar uma variável que faz contagem, né? Contador guarda o valor 7, e aí a gente faz uma atribuição, só que a gente coloca um mais, ó, antes do igual, tá? Isso aqui significa que você somou, né, o contador ao valor que ele era antes e, além disso, o valor 3. Né? Essa linha aqui, ó, isso é útil, tá? Significa contador recebe contador mais 3. Tá? Então, se o contador recebe ele mesmo, né, mais 3, e o contador é 7, então ele recebeu 7 mais 3. Então, ele tem um valor de igual a 10, tá? Então, eu tinha colocado agora tá tudo fácil, mas olha esse cara aí. Tá dando algum problema, né? Então, a gente está começando do simples, tá? E quando chegar no fim do curso, a gente vai ter um nível de conhecimento já bastante avançado. E você vai atacar problemas maiores. Então, você vai ficar, às vezes, que nem esse cara aqui, né? Pensando como criar determinada função, tentando resolver um bug, né? Mas a gente vai começar do simples, tá? E aí, galera, eu tô fazendo uma brincadeira aqui, né? Tô navegando entre falar em engenharia de software, programação, computação, né? A gente fica pensando onde é que ficam essas coisas, né? Onde é que ficam guardados, né? Então, esses dados, né? A variável, a caixinha, ela, na verdade, ela é um endereço, tá? Então, uma variável, tá? Ela é um endereço na memória, né? Ela tem um endereço, tá? Então, digamos que, deixa eu pegar aqui uma linha, vou pegar aqui
quadro em branco, tá? Vamos pegar uma coisa que a gente já usou, né? O contador, né? Então, o contador, naquela que a gente viu, ele tá igual a 10, né? Então, lembrando, tá? No contexto atual, contador igual a 10. É true ou false, galera? É true, tá? O contador atualmente é 10, tá? Então, onde é que esse contador tá? Então, tem a memória RAM do seu computador, tá? Tem a memória RAM, que ela, muitos de vocês já viram como é, né? É um chip, né? Que você coloca no seu notebook, no seu desktop. Ele já vem no computador, né? Mas você pode comprar mais, né? Ou que nem a galera fala, você baixa mais. Não tem como baixar, tem que comprar mesmo, tá? É físico. Então, essa memória RAM, ela tem várias seçõezinhas aqui, tá? Tem várias seções. Cada seção dessa tem um endereço, né? Então, sei lá, tem um endereço 2.753.522, né? Então tem os endereços, tá? E nesse endereço tem um valor que está guardado. Então, se esse endereço fosse o endereço do contador, tá? Cuidado, não confundam o endereço com aquilo que está guardado, né? Onde fica esse endereço, tá? Por exemplo, eu estou na minha casa, né? É a rua Joaquim de Castro, né? O que está guardado aqui não é Joaquim de Castro. Joaquim de Castro é o endereço. Está guardado eu e o meu computador, né? Então, nesse endereço aqui, está guardado o número 10, né? Que é o contador. Então, se esse endereço for... Acho que está meio pequeno. Se esse endereço for do contador, então está guardado aqui o número 10, tá? Esse inteiro. Então, de repente, nessa posição aqui, está guardado uma lista, tá? 0, 1, 2, 3, tá? E bem aqui, de repente, está guardado o valor true, tá? Vocês vão ver, a gente vai ver mais pra frente, né? Que o Python não permite a gente mexer diretamente na memória. A gente usa umas abstrações, tá? E as listas, né? Elas, como são feitas aqui no Python, em altíssimo nível, elas não são guardadas em sequência, né? Então você não teria bem aqui o 0 e aqui o 1 e aqui o 2, tá? Não em sequência, né? Eles estão, na verdade, eles estão distribuídos, né? Lá em baixo nível, olhando bem em detalhes a memória, de repente o 0 está aqui, tá? E o 1 está aqui e o 2 está aqui, certo? A gente vai ver por quê, né? A gente vai ver que o computador ele não tem inteligência que nem a gente, né? Então tem que ser tudo feito nas minúcias. Então vamos lá. Vamos terminar, né? Então a gente falou sobre memória, né, galera? E aí a gente vai ver, tá? Que a memória ela tem duas coisas. Ela tem uma pilha e tem uma heap. Mais para metade do curso a gente vai ver a pilha e a heap, tá? São estruturas de dados, né? Então são formas de organizar demandas, tá? Que chegam no sistema, né? Então você tem, por exemplo, a gente vai ver também funções, tá? Isso aqui é uma função, ó, print. Tá? Então print 3 é uma função. Então de repente o sistema tem uma demanda de printar o número 3, tá? Que aparece certo ponto. Só que antes dele ser printado já surgiu outra demanda,
que é mais prioritária, tá? Tem uma certa ordem. Surgiu a demanda de atribuir uma variável, um valor a uma variável, criar uma variável, por exemplo, criou-se a variável x igual a 3, printou a variável y, print y, tá? E deixa eu pensar aqui numa função legal. E eu vi a necessidade de calcular o valor da expressão, tá? V é igual a 3 mais 2, tá? Então, surgiram essas demandas, o sistema ele foi empilhando para fazer um de cada vez, tá? Então, surgem as demandas no sistema, o sistema vai empilhando as demandas. Ó, primeiro, eu tenho que printar o 3, mas aí surgiu uma atribuição, e depois surgiu uma demanda de printar o y, e foi acumulando, né? Aí como é que você resolve essas demandas, né? Como é que você faz uma por uma, né? Você vai pegando só o que é de cima, tá? Então você vai resumindo essas demandas, resolvendo a demanda que está mais em cima. Então primeiro você resolve isso aqui, ó, você faz essa soma, aí você tira esse livro aqui, né? Ó, tira esse livro. Aí depois você printa esse y, que era uma demanda, aí o livro vermelho já saiu fora, né? O livro vermelho já saiu fora. Então, quando você printa o y, aí você resolveu essa outra demanda. Aí tem só mais dois livros, que atribuíam o número 3 e printar o 3, tá? Você resolve esse e resolve esse. Aí pronto, você zerou a sua pilha, né? Você resolveu todas as demandas da sua pilha. Então, o sistema ele organiza as demandas em pilha, né? A gente vai estar sempre conversando aqui de uma forma mais dinâmica, né? Navegando entre baixo nível, alto nível, né? Programação, engenharia, né? Então, eu deixei aqui, né, um exemplo de o código de uma pilha, né? A gente vai ver como criar uma função, palavras-chave como dev, que significa a criação de uma função. A gente vai ver o que é um parâmetro, né, e um argumento, né? Como usar funções, né? A gente já viu, até agora a gente viu o print, né? A gente só viu o print, né? Mas tem muitas outras funções interessantes para a gente usar para nos ajudar a resolver problemas. Bom, tem uma outra parte da memória que é o heap, tá? É um estudo de dados. Então o heap ele vai priorizar as demandas mais urgentes, tá? Não é por ordem de chegada, é por urgência, importância, né? Ele está relacionado a atribuições dinâmicas, né? A alocação dinâmica de memória. E assim, a gente vai trabalhar com muitos dados, tá? Então, o tempo todo você vai ter coisas como conjuntos, né? Perdão, isso aqui é um dicionário, tá? Vai ter dicionários que a gente vai usar. A gente vai saber como acessar por exemplo, aqui o cara acessou isso aqui, ó. O valor de nome, né? O valor de nome aqui é Maria, né? O cara acessou a idade é 25, né? Então você vê que tem uma chave aqui, né? E aqui tem um valor. Então a gente vai ver como acessar isso. Você pode até dar uma analisada agora nesse slide, pensar aí como é que isso está sendo feito. Mas eu vou te explicar já já. Atribuição, né? Ó, como é que eu coloco, como é que eu pego o 26 e eu atribuo a idade, né? Como atribuir engenheira, a profissão engenheira, né? Para a essa pessoa, né? Então você vê que nem tem profissão aqui, né? Vai ser criada, né? Então é como se tivesse uma vírgula aqui, né? E tivesse engenheira, tá só enche, tá? Engenheira, perdão galera, fiz errado, profissão, tá? Profissão
entre aspas, tá? Engenheiro. Então você vai ver que você pode fazer modificações dos dicionários. É semelhante à lista, tá? Um pouco é diferente, né? Então vamos trabalhar com listas, né? Então, galera, o curso é isso. Isso aqui é uma introdução, né? Mais para causar um impacto em vocês. A gente vai fazer um estudo completo, né? Então, de alto e baixo nível, né? Então, se empenhem, façam os exercícios, né? Se tiver dúvidas, coloca aqui na comunidade, que a gente vai sanar, né, todas as suas dúvidas, né? E vamos fazer uma capacitação profissional para vocês muito robusta, né? Para vocês saindo daqui trabalhando. Então, obrigado pelo esforço de vocês, né? Parabéns por ter chegado ao final desse vídeo e vamos programar, né, galera? Então, valeu aí.